Bom estarmos na presença do Senhor, privilégio poder repartir com você uma porção da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 18, primeiro livro de Reis, dos Reis, capítulo 18, a partir do verso 30. 1 Reis 18, a partir do verso 30. Quero conversar com você essa noite sobre aqueles momentos que parece que a vida pesa. Sabe quando a vida fica difícil demais? E aí você acha que já lidou com aquele leão do dia que tinha que lidar, aí aparecem mais 2 leões para você lidar, e aí você se sente esmagado pelos problemas que não param de chegar, e a vida fica pesada. É sobre isso que eu quero refletir com você essa noite. Leio na NVT, Nova Versão Transformadora. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas construiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela 3ª vez. Eles seguiram a instrução e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua, ó Senhor. Responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho. A madeira e as pedras e o chão se secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Toda vez que eu passo por dias onde parece que não é possível piorar e piora, eu me lembro desse texto. E eu gosto muito de Elias, porque Elias, quando o Tiago vai descrever ele, fala que ele era humano como nós, e uma característica dele é que ele orava. E aí, quando ele orou nessa situação, ficou 3 anos sem chover. Então Elias era um homem normal que orava. E quando orava, ele vivia coisas extraordinárias. E Elias é alguém que passava por situações muito difíceis e que vivia situações extraordinárias no seu cotidiano. Essa cena épica que nós vemos aqui se dá no contexto de uma batalha entre o Deus de Israel, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Baal. Se encontra no contexto onde Elias é enviado por Deus para confrontar o tirano rei de Israel, Acabe. Acabe reina 34 anos em Israel e ele peca mais do que qualquer outro rei antes dele. Acabe era tão perverso que ele mesmo promovia a idolatria em Israel, promovendo o culto a Azerá e a Baal. Eram tempos tão sombrios que não havia profeta diante do rei, não havia profeta de Deus diante do rei de Israel. Então Deus, a fim de trazer esse povo de volta para si, envia Elias, depois envia Eliseu, para confrontar
Acabe e os reis que vêm depois dele. E era tão grande a apostasia, era tão grande o distanciamento de Deus desse tempo, que esse próprio rei promovia essa idolatria. É interessante que, para a gente entender esse contexto, por que Elias chega diante de Acabe e fala que não vai chover por 3 anos? Por que Deus havia determinado isso? Porque ali, dentre aqueles povos cananeus que estavam ali ao redor de Israel, Baal era tido como o Deus da chuva, o Deus responsável por mandar chover. Baal era crido pelos cananeus como o Deus da tempestade, o Deus da fertilidade, responsável pela vida da vegetação e dos animais. E o que Deus faz? Deus confronta Baal em sua jurisdição, onde Baal supostamente mandava, na chuva. E Deus fala, não vai chover, e não chove. E aí, diante disso, ao invés de Acabe se arrepender, ele começa a perseguir Elias. E aí chegamos nessa cena. Elias já havia passado por coisas extraordinárias, visto milagres de Deus, sendo sustentado por Deus diante de uma seca, sustentado por Deus por uma viúva que tinha menos do que ele, visto Deus ressuscitar uma criança, e aí a gente chega nessa cena digna de um filme, onde os profetas, 450 profetas de Baal, são desafiados por um único profeta de Deus. E Elias parece não estar convencido pela desvantagem numérica de 450 por 1, ele ainda dificulta ainda mais a situação dele, como a gente vai ver mais adiante. Por isso que eu me lembro de Elias, quando as coisas estão difíceis, e parece que fica ainda mais difícil, porque diante daquela enormidade de profetas de Baal, 450, ele os desafia, ele vai lá e fala, vamos fazer um holocausto aqui, e o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Então ele vai, desafia esses 450 profetas de Baal, e ainda não satisfeito, ele dificulta ainda mais o lado dele. E às vezes a gente se sente assim. Às vezes parece que a coisa fica mais difícil e você se pergunta, meu Deus, por que tanta dificuldade? Parece que o Senhor não sabe que já estava difícil e agora vem mais isso. E a gente vai entender como que Elias passa por isso. E a primeira coisa que me chama a atenção dentro disso é que é Elias que dificulta tudo. Elias cria essa situação difícil. Porque diante dos profetas de Baal, que havia muita gente que fez o que ele fez sozinho. Fazer o holocausto, montar o altar. E ele fez tudo aquilo sozinho. Ele vai, diante do que já estava difícil, desvantagem numérica, tem que preparar um novilho aqui. E quem cozinha sabe que cortar preparar uma carne é difícil. Eu não cozinho muito, mas eu sei que cortar um frango é difícil. Imagina cortar um novilho. E ele prepara sozinho um novilho. Ele pega 12 pedras para restaurar o altar de Deus. 12. Quem pratica crossfit aí? Tem algum crossfiteiro aqui? Não? Eu também não gosto, eu acho muito pesado. Você vê aquele pessoal de manhã correndo na calçada, carregando os negócios, eu acho muito pesado aquilo. E o que o Elias faz aqui é digno de um esforço de um atleta. Ele pega 12 pedras, sozinho, vai lá, colocou as 12 pedras, representando as 12 tribos. Aí ele vai lá, pega lenha. Gente, quem já cortou lenha, preparou, sabe que é difícil. Vai lá, pegou lenha, cortou o bicho sozinho lá, o novilho. Ele cava ainda sozinho. Eu imagino que aqui foram horas de trabalho, ele devia estar exausto. Aí quando ele olha para aquilo, e o desafio era o seguinte, não podia acender, ele não podia acender, era Deus que tinha que acender. E aí o que ele faz? Joga água, jogou água ainda. Elias dificultou mais ainda. Sabe, só que Elias, ele cria todas essas dificuldades com o objetivo de mostrar a superioridade de Deus sobre a suposta divindade Baal. Ele dificulta ainda mais. Só que a primeira aplicação que eu quero fazer desse texto para a nossa vida é que às vezes a gente complica a nossa vida também.
A primeira coisa que você tem que fazer quando você está passando por uma situação muito difícil é investigar se você tem alguma participação na bagunça que sua vida virou. Elias faz de propósito essa dificuldade para mostrar o poder de Deus. Só que às vezes, sem perceber, a gente vai bagunçando a nossa vida. Às vezes a gente vai agindo e sem perceber, a gente que causa todo o transtorno que a gente passa. Porque a gente deu um passo maior do que as nossas pernas, porque a gente não ouviu ninguém. Sabe quando a gente não ouve ninguém? Às vezes alguém até alertou a gente e a gente não ouviu. Porque, marido, você não ouviu sua esposa. Né? A gente não gosta de ouvir nossas esposas, a gente é muito teimoso. Sabe, quando a gente não ouve pessoas que tentam nos alertar. Ou quando a gente age fora dos princípios, dos propósitos de Deus para a nossa vida. O que costuma acontecer? Quando a gente age fora daquilo que Deus tem para a nossa vida. Dá errado. Costuma dar errado. Então é muito importante quando você está passando por situações muito difíceis, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar achar sua participação nisso. Descobrir se você tem alguma participação na bagunça que sua vida virou. Sabe, aí você vai conversar com alguém, e a coisa principal, você vai conversar com Jesus. Você vai procurar saber o que Jesus está pensando sobre aquilo que você está fazendo, ou que você deixou de fazer. Se onde você está, ou a maneira que você agiu, está de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque enquanto você não parar para pensar e descobrir o que está dando errado, as coisas vão continuar dando errado na sua vida. Elias, ele chega nessa situação que ele chegou, muito difícil, não é por conta de desobediência dele, mas porque Deus o envia para aquilo. E é muito interessante, porque quanto maior a dificuldade que Elias passa, maior o livramento que Deus dá para ele. Maior o milagre que Deus faz na vida dele. Então, você não precisa ficar questionando a Deus, mas por que isso agora? Mas você precisa se lançar diante desse Deus e continuar firme segurando a mão dele, porque ele não vai largar a sua, você que larga a dele. E assim como Elias, grande luta, grande milagre, grande providência. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, se convide para uma conversa longa com Jesus, para descobrir onde que está o problema, se o problema é você, se o problema é como você tem agido. É interessante que a Bíblia diz para a gente uma coisa muito importante, quando ela fala que a gente precisa nascer de novo, que a gente tem que ser como criança, é para isso. É porque às vezes a gente age mal, porque a gente aprendeu a vida toda a agir daquele jeito, como se fosse certo. E aí a gente precisa aprender a viver de outra forma. Por isso que Jesus diz que a gente precisa nascer de novo. Por isso que é tão importante você conhecer Jesus. E o que Jesus quer para você? O que Jesus diz sobre os seus relacionamentos? E o que Jesus diz sobre como você vai viver a sua vida? Primeira coisa que você tem que fazer, quando a vida está muito difícil, muito pesada, é descobrir o que Jesus pensa sobre o que você está vivendo. Porque se você descobre, e se você está junto com Jesus, e aí você vive o que Elias viveu. Grandes lutas, grande providência, grande milagre. Só que a gente também precisa considerar que às vezes a vida da gente vira um caos sem a gente ter feito nada de errado. É ou não é? Porque se você só pensa assim, está dando tudo errado, Deus está me castigando. Olha para Jó. Jó fez alguma coisa de errado? Olha, os amigos dele até disseram, não, você fez alguma coisa de errado, só que nunca se revela o que ele fez de errado. Jó não fez nada de errado. Jó estava vivendo a vida. De repente, tudo virou de cabeça para baixo. Sabe, pode ser que sua vida se complique, fique pesada demais, e não tenha nenhuma explicação aparente como a de Jó. Mas sabe, quando está tudo tão difícil que você não consegue ver o porquê das coisas, eu ouvi algo que meu amigo disse, que é muito importante para a gente. Porque quando está tudo tão difícil, a gente acha que vai ser assim para sempre, mas não é.
E o que meu amigo disse é o seguinte: toda vez que choveu, parou. Pode ter sido a tempestade, uma hora para a tempestade. Toda vez que anoiteceu, amanheceu. Sabe, você pode estar passando por coisas que você não fez nada para merecer aquilo. Assim como no primeiro caso, você precisa ter uma longa conversa com Jesus para descobrir o que está errado. Nessa oportunidade, onde você não consegue ver o porquê do caos, da dificuldade, você também precisa se convidar para uma longa conversa com Jesus. Tendo sempre a certeza que mesmo no meio da tempestade, que vai passar, Jesus continua ao seu lado, trazendo grandes provisões, pequenas provisões, trazendo sentido, trazendo paz. Então, que mesmo quando não fizer sentido e você não entender o porquê do caos que virou sua vida, você também possa desfrutar de Jesus no meio da tempestade. Jesus é especialista em tempestade. Jesus é especialista em fazer tempestade cessar. E que no meio de tudo isso, a sua resposta seja confiar em Jesus e em Deus. Porque Ele é especialista em tempestades. Mesmo que a sua confusão seja causada por você, mesmo que a confusão que você esteja experimentando não seja causada por você. Ele se faz presente em cada momento. Outra coisa que eu percebo é que essa vida pesada demais é um lembrete para a gente confiar em Deus. Porque o Elias, depois de tanto esforço físico que ele faz, ele faz o possível e ele ora depois do que ele faz o possível. Elias, como eu disse, ele não só ora nesse momento. Quando Deus o comissiona para que ele fosse confrontar esse rei cruel, ele estava o tempo todo em contato com Deus. Então Elias ora antes, durante e depois. A oração é a chave para a gente passar por toda a dificuldade da nossa vida. A oração não é o último recurso. Elias não só ora quando ele esgotou todas as suas possibilidades, ele estava orando desde o momento que ele sai de onde ele estava para a sua difícil missão. Então ele ora e diz o seguinte: prova agora que és Deus de Israel, e que sou teu servo, e que fiz tudo de acordo com a tua ordem. É muito interessante porque Elias faz muita coisa, ele faz tudo que podia fazer. E essa tem que ser também a nossa postura diante de dias muito difíceis. Você precisa fazer tudo que é possível você fazer. Em épocas difíceis, você tem que chegar no final do dia tendo a certeza que você fez tudo que você podia fazer. Você está cansado. E às vezes você fez e não andou muito. Mas você chegou no fim do dia tendo a certeza que você fez tudo que você podia fazer. Elias fez muita coisa, muito esforço físico. Ele fez muita coisa e orou. Orou antes, orou depois. E eu me lembro de Eclesiastes, capítulo 9, 10, que diz: tudo que te vier à mão fazer, faze conforme as tuas forças. Então, veio um problema, veio algo que você, eu não estou com disposição de lidar, dá o seu melhor. Faz ali como se você estivesse fazendo para Deus. Não vai ser suficiente? Faz aquilo que você dá conta de fazer. Sabe a nossa bandeira do nosso estado? O que está escrito lá na nossa bandeira? Trabalhe e confia. É muito bonita essa mensagem dessa bandeira. Essa é uma abreviação de uma frase maior que diz assim: trabalhe como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus. Então, trabalhe como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus. Essa citação é atribuída a Inácio de Loyola. E é para a gente um lembrete de como a gente deve se portar em cada momento da nossa vida. Você tem que trabalhar, se dedicar, faz a tua parte, mas confia também que depende de Deus, porque depende de Deus. Você tem que fazer a sua parte, aquilo que é humano, aquilo que é possível, mas você tem que confiar que é Deus que vai fazer acontecer.
E Elias, ele faz isso, sabe? As coisas estão difíceis, mas há o que você pode fazer. Mas existe um problema também, existe um limite, porque chega um momento em que aquilo que a gente pode fazer não dá conta mais, não resolve mais. E aí, o que a gente vai fazer? Quando tudo que você pode fazer se esgota, o que você tem que fazer? Confia. Confia no Senhor, confia na providência do Senhor. Sabe? E quando o Elias faz uma oração, que diz assim, olha, eu fiz a tua vontade. Senhor, eu fiz a tua vontade. Só que tem uma oração que a gente precisa fazer. Você pode fazer, Senhor, eu fiz a tua vontade, mas você pode fazer quando todo o seu esforço não dá mais para resolver, você pode orar, seja feita a tua vontade. Senhor, seja feita a tua vontade. Porque às vezes, uma situação que insiste em não mudar, mesmo você orando e pedindo e insistindo, às vezes é um chamado de Deus para que você mude, para que você enfrente a situação e as circunstâncias de uma outra forma. Outra frase que eu ouvi recentemente e vi esses dias é a seguinte: não podemos dirigir os ventos, mas podemos ajustar as velas. Às vezes a situação que insiste em não mudar são ventos de Deus querendo te levar para outro canto. E aí, o que você pode fazer diante dos fortes ventos? Que não é o que você está programando agora, eu não quero fazer isso agora. Redireciona isso e deixa o Espírito de Deus te levar para onde Ele quer te levar. Se Elias não tivesse redirecionado para onde ele iria, ele não teria experimentado metade das coisas que Deus fez na vida dele. Depois de que Elias vai desafiar Acabe, Deus fala para ele sair de Israel, ir para o território de Baal, ir para Siquém. E Elias podia falar assim, não faz sentido isso. Para que eu vou lá no território inimigo, eles vão me matar. E ele vai e é alimentado por corvos, tem água fresca, quando não fazia sentido para ele. O vento forte soprou para um lado, ele teve que ajustar as suas velas e ir. E aí Deus dobra ainda mais a aposta e fica ainda mais difícil e fala, então, vai lá ser sustentado por uma viúva. Elias podia ter falado, não vou, não faz sentido, viúva não tem o que dar para mim, vai passar fome eu e ela lá. Sabe, os ventos fortes que você está recebendo pode não ser o que você queria, mas é um jeito de Deus te levar para outro canto, para você receber graça de Deus de outra forma. Não tenha medo de quando Deus te direciona para outro canto. Não tenha medo de obedecer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Tenha medo de agir contrário àquilo que Deus quer para você. Tenha medo de agir fora dos princípios de Deus. Agora, se Deus está te direcionando para outra forma, sabe, é uma forma talvez de você receber graça de outro jeito, que você não imaginava. Receber graça de Deus de um corvo, de uma viúva, como Elias, daquilo que era improvável. Às vezes Deus faz a coisa ficar tão difícil para que quando você recebe a provisão, não haja dúvida de que foi Ele que proveu. Você já viveu uma experiência assim? Eu já vivi, sabe? Eu senti que a dificuldade de Deus parecendo dobrando as dificuldades a cada dia, foi para não ter dúvida de que foi Deus que proveu, foi Deus que abriu a porta. Minha oração por você é que você, no meio do caos, no meio de tanta luta, de tanta dificuldade, quando a porta se abrir, você dê glória a Deus e saiba que foi Deus que abriu essa porta, que Deus que enviou a provisão. E é interessante que Elias, ele tinha plena consciência de que aquilo que Deus estava prestes a fazer não era para ele, era para quem estava ao redor. Que ele completa a oração e diz, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e está fazendo este povo, está trazendo esse povo de volta para ti. Então Elias faz uma oração que não era para ele, era para o povo que estava ao redor. Porque quem crê em Deus, quem conhece Deus, não precisa de milagre. Nas Escrituras, na Bíblia, milagre é para incrédulo. Você vê, à medida que o ministério de Jesus vai avançando e as pessoas vão crendo nele, os milagres vão diminuindo.
Então, quem corre atrás de milagre o tempo todo é porque é incrédulo ainda, é imaturo, não conhece Jesus ainda. Então, o que Elias faz aqui, quando ele ora pelo milagre, para Deus fazer essa intervenção miraculosa, era para aqueles que estavam testemunhando ao redor e conhecessem o Deus que Elias já conhecia. Elias tinha vivido experiências muito grandes com Deus, só que as pessoas não tinham visto. Então Elias sabia que o protagonista daquela história não era ele, era o que Deus queria fazer através dele para alcançar as pessoas que estavam ao redor dele. Guarda isso no seu coração. Tudo que Deus faz em você e na sua vida não é só para você. O Evangelho não trata de você, né? Senão seria Evangelho, Evangelho, é para o outro. Tudo que Deus faz em você serve para o outro. E aí, Elias faz essa oração, ele não faz aquela oração, não, para mim, para todos verem que eu sou poderoso, que eu vou derrotar 450 profetas de Baal. Não, é para eles verem, porque eu conheço o Senhor, eu sei do que o Senhor é capaz de fazer. Isso serve para você lembrar para o seu coração também, porque quando está tudo tão difícil, às vezes a gente duvida e se esquece do Deus que a gente conhece, que já fez tanta coisa na nossa vida, e a gente fica, Deus faz um milagre, Deus faz um milagre. Mas você sabe os milagres que Deus já fez na sua vida. Às vezes você precisa lembrar. Porque milagre é para quem não tem fé, para quem ainda não conhece. E aí, como eu disse, o que Deus faz na sua vida não é só para você. É para as pessoas que estão acompanhando a luta com você. Acompanhando a sua luta. E testemunharem daquilo que Deus fez na sua vida. Essa semana eu ouvi um testemunho missionário que tem muito a ver com isso. Havia um muçulmano que, como todo muçulmano, era hostil aos cristãos. Ele era perseguidor dos cristãos. E era alguém cruel com sua família também. Isso é um país muçulmano, não foi divulgado qual país ou o nome do camarada por questões de segurança, por questão de perseguição. E aí, esse muçulmano, perseguidor de cristãos, cruel, ele vai em um banheiro público, e nesse banheiro havia um Novo Testamento, para ser usado como papel higiênico ali para aquelas pessoas. Para a gente ter ideia do desprezo que aquele lugar tinha com os cristãos e com o Evangelho. E ali naquele banheiro público, aquele muçulmano chega para fazer suas necessidades, e ali ele vê aquele Novo Testamento, sendo as suas folhas usadas como papel higiênico, e ele fica, mesmo sendo alguém contrário aos cristãos e ao Evangelho, ele fica ofendido com aquela cena, porque ele conhecia cristãos, e ele sabia que aquilo ali era o livro sagrado dos cristãos, e que os cristãos respeitavam o Alcorão, eles não desdenhavam do Alcorão. E aí ele ficou ofendido não, ele ficou incomodado com aquilo. Aí pega aquele Novo Testamento, que obviamente estava com umas folhas faltando, ele guarda e começa a ler. Só que esse homem, ele agredia sua esposa, porque é comum, né, o muçulmano agredir sua esposa. Lá na nação deles, não existem leis que protegem as mulheres nesse sentido, né? Não é crime você agredir sua esposa. E ele também era cruel com seu filho. Ele tratava muito mal esse filho. Só que ele começa a ler esse Novo Testamento, ele começa a ler, entender, conhecer Jesus, e Jesus transforma a vida dele. Ele se converte lendo aquele Novo Testamento que ele achou naquele banheiro. Jesus transforma a vida dele. E aí, ele para de agredir sua esposa. Com o passar do tempo, essa esposa também tem uma experiência com Jesus, por causa da experiência do seu marido, por causa da transformação de vida do seu marido. E aí, à medida que ele caminhava com Jesus, entendeu quem era Jesus e foi transformado por Jesus, ele também para de ser cruel com seu filho. E esse rapaz também se converte por causa daquilo que Jesus fez na vida de seu pai. Meus irmãos, minhas irmãs, o maior milagre que Deus pode fazer é mudar o coração duro de alguém que às vezes não quer nada com Jesus. Alguém egoísta. Jesus faz milagres, meus irmãos, em nossas vidas.
E os milagres que Jesus faz em nossas vidas não é só para a gente, é para quem convive com você. O protagonismo disso não é seu, não é porque você começou na igreja, começou a melhorar, começou a tratar melhor as pessoas. Não. É aquilo que Jesus tem feito na sua vida, é aquilo que Jesus quer fazer na vida do outro através da sua vida. E Elias mostra isso para a gente, sabe? Ele ora não porque ele não conhecia, não porque ele tinha dúvida, mas por aqueles que estavam ao redor. Jesus segue querendo fazer milagre em suas vidas. E não é à toa que você está passando por grandes provas, porque grandes provas vêm com grande provisão e com grande fé também. Você já teve, o Adson trouxe aqui um relato de uma irmã com uma fé tão grande, com dores terríveis, mas cheia de fé, uma fé que edifica a gente. Eu costumo pensar que gente assim, ela descobriu uma coisa que às vezes a gente não descobriu ainda, sabe? Que só descobre quem passa por grandes provações. Porque ela consegue ver Jesus mais claramente através daquele sofrimento ali. As grandes dificuldades, as grandes dores revelam a nossa fragilidade e fazem a gente se lançar mais na dependência de Deus. Que em nome de Jesus, tudo isso que você está passando, traga em você uma grande experiência e um grande milagre de Deus, não só para você usufruir, mas para as pessoas que estão em volta de você testemunharem como Deus é bom. E se você não viveu ainda isso, que você também possa buscar isso, falar com Jesus, Jesus, me dá essa experiência para mim, porque a gente ouve, é tão bonito você ver as outras pessoas falando isso, eu quero ter essa experiência, que você vivencie essa experiência. Se você tem dúvida, talvez você precise de um milagre. E aí, por fim, a gente falou de Elias, que viveu um tempo muito difícil, um tempo de muita dureza, um tempo de muita corrupção, de muita injustiça, mas Elias passou por tudo de maneira vitoriosa, não porque Elias era melhor do que a gente, pelo contrário, como Tiago disse, ele era alguém como eu e como você, e era alguém que orava. Que você possa passar por tudo isso sem tirar os olhos de Deus, porque foi assim que Elias passou. Elias não largou da mão de Deus e falou, não dá mais, desisto. Não, Senhor, vou com o Senhor até o fim. E Elias foi com o Senhor até o fim e viveu coisas extraordinárias. Mas eu quero finalizar essa palavra falando de alguém que suportou um peso ainda maior do que Elias. Falando de alguém que suportou um peso ainda maior do que aquele que você tem sustentado na sua vida. Sabe? Não quero diminuir o mérito da dor que você está sentindo, das lutas que você está sentindo. Mas esse alguém que suportou o peso de todo mundo é o nosso Senhor Jesus. Lá em Isaías 53, versículo 4, 5, diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe, Jesus foi esmagado, o profeta disse que Ele foi moído, tal qual o peso que Ele carrega. E não foi por causa de suas escolhas ruins, como talvez algumas pessoas chegam enfrentando dificuldades por suas escolhas ruins, por ter errado, por ter pecado. Jesus não é esmagado, não é moído por conta de seus erros. Jesus, Ele é esmagado, ele suporta todo o peso da vida por causa de mim e por causa de você. Esse texto fala que Ele levou sobre si, Ele carregou o nosso peso, o peso das nossas enfermidades, o peso das nossas dores e o peso das nossas transgressões. Meu querido, minha querida, Jesus tem nos curado e nos curará. Jesus tem feito obras em nossa vida e continuará fazendo. Mas que você não tire os olhos de Jesus, que você não desista de olhar para Jesus, porque quanto maior é a luta,
maior é a provisão que Ele tem sobre a sua vida. E às vezes o peso das nossas escolhas e do nosso pecado também podem parecer nos esmagar. Que você se lembre disso, que Ele tomou sobre si o seu peso, as suas dores. Que você possa ter experiências com esse Jesus. Que você se lembre e não tire os seus olhos de Jesus. Não importa o que você tem passado, para que você viva o extraordinário. Aquilo que você pode fazer é bom, mas aquilo que Deus pode fazer na sua vida é ainda melhor. Que você possa ter experiências profundas e transformadoras com Jesus.